Meus irmãos, queridos capelães, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Queridos, nós estamos ministrando hoje a aula número 10. Temos avançado bastante neste curso de capelão, já falta pouco para terminar. Hoje eu enviei para vocês bastante material de apoio sobre os assuntos que estamos tratando, inclusive sobre essa aula de hoje, Teologia Pastoral. E daqui até terminar o curso, nós vamos estar falando sobre psicologia pastoral. Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre a psicologia aplicada. Ainda falta falar sobre PNL, Programação Neurolinguística. Ainda falta falar sobre autoestima, que, por certo, é um assunto de extrema importância que não pode faltar neste curso. Pois bem, no que resta, vamos seguir falando de psicologia. O capelão deve ter uma boa preparação na área da psicologia. Eu acho feio quando eu vejo alguns irmãos da igreja falando mal de psicologia, que é coisa do cão, que vira porque tal. Isso é feio, irmão. Isso é ignorância. É um desconhecimento da verdade. A ciência da psicologia é uma ciência maravilhosa. E se tem uma carreira que todo pregador e pastor e líder e capelão e obreiro de Deus deve estudar, é psicologia. Porque é uma coisa boa, muito boa. Não é que porque os psicólogos mundanos dão maus conselhos, porque dão, isso é verdade, eu sei disso. Mas não é por causa disso que nós vamos rejeitar a ciência como tal. A ciência é boa e foi criada por Deus. Pois bem, hoje, aula número 10, nós vamos estar falando sobre psicologia pastoral. Tanto na primeira parte, esta é a primeira parte. Logo vem a segunda parte, que é a continuação desse mesmo tema. O assunto é tão rico e tão amplo que precisa ser tratado em duas aulas separadas. Por certo, esse tema é tão precioso que seria bom ser tratado vários dias sobre o mesmo assunto. Então vamos entrar aqui em matéria. Escute bem, teologia pastoral. Nós vamos estar trazendo aqui uma palavra de esperança. Mas essa palavra de esperança não é para você que está se formando como capelão. O nosso lema é ensinando a ensinar. Note bem, ensinando a ensinar. O que eu vou transmitir para você aqui nessa palavra de esperança são coisas que você deve transmitir para os seus ouvintes, ok? Antes de continuar, eu quero aqui recapitular algo que eu já tenho dito, que é importante o capelão fazer também o curso de mediador de conflitos e o curso de terapeuta, porque esses três cursos, embora sejam formações diferentes e funções diferentes, existe uma relação entre eles três. E o conhecimento e a preparação de um fortalece e amplia o outro. Então, queridos, eu deixo aqui a minha palavra de orientação e de conselho para os capelães. Se você ainda não é mediador, faça o curso. Por certo, a turma B está em processo de formação. Entre para a turma B e faça o curso. Faça o de terapeuta também, porque vale a pena. É o seu crescimento espiritual. Torne-se uma autoridade no assunto. Amém? Então, entrando aqui na matéria, eu quero trazer aqui um ensinamento sobre como levar uma palavra de esperança, porque, na verdade, qual é a função do capelão? Para que o capelão existe? É para atender pessoas em situação de crise, principalmente crise emocional. Pois bem, então o capelão tem que ter uma palavra sábia, uma palavra de vida, uma palavra prudente, uma palavra de edificação, uma palavra que venha transmitir ânimo, que venha servir de ajuda. Essa palavra tem que ser tirada da Bíblia, ou seja, tem que ser extraída da Bíblia. Isto é, tem que ser uma palavra bíblica. Não pode o capelão aconselhar com base nos seus próprios pensamentos, pontos de vista, sua opinião. Não, é com base na palavra de Deus. A nossa autoridade máxima é a palavra de Deus, é o que ela disser. Isso é a verdade final, não é a nossa opinião. Então, vamos começar meditando aqui no seguinte.
Por que sofremos? Essa é uma pergunta que muitos fazem. A pergunta é feita também de outro modo. Alguns perguntam, por que sofre o justo? Porque quando sofre o ímpio, o perverso, o pecador, a gente sabe que ele está sofrendo porque mereceu. Mas por que sofre o justo? Por que sofre uma pessoa sem merecer? Em Gênesis capítulo 3, versículo 17 está a resposta. É só você ler. Eu não vou nem dizer nada o que tem lá. Daí a referência você lê na sua Bíblia e você vai encontrar a resposta. Pronto, só isso é suficiente. Quais as nossas expectativas? Uma das coisas que mais produz decepção na vida das pessoas são expectativas erradas. Por que tem muita gente frustrada no mundo? Por que tem muita gente frustrada com o casamento? O que tem de homens frustrados com casamentos, não quero mais nem saber de casar. O que tem de mulher decepcionada com homens. Não quero mais nem saber de homem, dizem elas. Não quero mais saber. Os homens é tudo igual, não presta para nada. Tudo irresponsáveis. Não, tudo não. Não é bom generalizar. Mas por que se frustraram? Porque tiveram decepções. Porque tiveram expectativas erradas. Porque muita gente começa um ministério e no meio do caminho se frustra, se decepciona e abandona. Porque muitos missionários voltam do campo decepcionados, frustrados e não querem saber mais de ser missionários. Porque tiveram expectativas erradas. Mas a Bíblia nos ensina a não ter expectativas erradas. O ambiente que nós vivemos é dominado pelo maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E também a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Pois bem, então Jesus em João 16:33, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não disse, se vocês pecarem, se vocês fizerem o que é mal. Ele não disse, vocês terão aflições. Você pode ser santo perfeito, justo, íntegro, fiel, leal, etc. Tudo de bom. Mesmo assim, você vai ter sofrimento. Porque nós vivemos em um território que não é nosso. O nosso lugar é no céu. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus advertiu os seus discípulos. Os mandou em missão, mas disse, eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sim, que quando açoitarem vocês, perseguirem, criticarem, caluniarem, não se decepcionem, não voltem atrás. Vocês estão em meio de lobos. Em Jeremias capítulo 1, versículo 19, para começar, no início do capítulo 1, versículos 4 e 5, Deus mesmo diz que escolheu Jeremias desde o ventre para ser profeta, para ser um mensageiro seu às nações. Logo no versículo 19, o próprio Deus diz assim para Jeremias, lutarão contra ti. Existe uma crença errada no nosso meio, lamentavelmente no nosso meio, existe uma crença errada de que quem é servo de Deus não sofre, porque Deus é maior que o inimigo e Deus não vai permitir o inimigo fazer nada mal com nós. Porque Deus é maior e se o inimigo nos maltratar, significa que o inimigo é maior que Deus e que Deus está perdendo a batalha. Pensamento errado, crença errada, isso não é assim. Quem é de Deus sofre, quem é de Deus geme, quem é de Deus chora, quem é de Deus se lamenta, quem é de Deus peca, quem é de Deus cai, quem é de Deus faz coisas indevidas. Deus disse para Jeremias, lutarão contra ti, mas não te vencerão porque eu estou contigo. Aí você dá uma olhada no livro de Jeremias, a história de Jeremias, pregando a mais pura verdade de Deus e o povo rejeitando, e o povo mergulhado na idolatria. E o superintendente da casa de Deus, o sumo sacerdote Pazu, açoitando Jeremias, colocando ele na prisão, o falso profeta Ananias maltratando ele, o rei Zedequias cortando os escritos de Jeremias e colocando no fogo, aquela história toda. Se você ler o livro, você vai ver. Mas Jeremias não era um escolhido de Deus desde o ventre, e Deus não estava com ele, pois é.
Deus estando conosco, estamos sofrendo. A Bíblia diz que José estava na escravidão, na casa de Potifar, e Deus estava com José. A Bíblia diz que José estava na prisão e Deus estava com José. Você, de repente, está sofrendo, está passando por um mau momento e até pensa assim, Deus me abandonou. Abandonou não. Deus está acompanhando tudo de perto. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo para Deus mesmo fazer o milagre, fazer você dar a volta por cima. O tempo da humilhação tem prazo de validade, depois vem o tempo da honra. Está escrito no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Porque chega o momento em que os nossos inimigos, os nossos adversários, aqueles que nos oprimem, Deus mesmo se encarrega de feri-los, de humilhá-los e de deixá-los envergonhados. É uma questão de tempo, é uma questão de perseverança. Então, a existência de dois poderes sobrenaturais neste mundo, neste universo. Existe, isso aqui é uma coisa que o capelão precisa conscientizar os seus ouvintes. Existem dois poderes. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aí é uma evidência de que existe um Criador. O verbo existir, neste particular, a gente usa até com certo temor, porque não é a palavra mais correta, né? Não é a palavra mais correta. Que Deus nos perdoe, a nossa pobreza de vocabulário é uma palavra que não é correta. Mas Deus nos perdoa. A nossa pobreza de vocabulário é tão grande que usamos o verbo existir com relação a Deus. Não é a palavra correta. Pois bem, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nas nossas traduções de Bíblia, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Outra vez o verbo existir, como eu já disse, por causa da pobreza de vocabulário. Deus disse para Moisés, eu sou o que sou. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus disse, eu via Satanás como um raio cair do céu. Porque tem uma doutrina aí, o capelão tem que ser um teólogo de boa doutrina, viu, irmãos? Formado com boa doutrina e preparado para combater as heresias. Existe uma doutrina, uma teoria por aí afora, que diz que o diabo não existe. Bom, eu fico perguntando, se o diabo não existe, os demônios também não existem? Como fica aquele caso do endemoniado gadareno, que, por certo, dos endemoniados gadarenos, que eram dois. E o caso da filha da mulher cananeia e o jovem lunático. Meus irmãos, se os demônios existem, eles têm um chefe, e esse chefe é Satanás. Então, essa doutrina de que não, que Satanás não existe, é uma doutrina perversa, uma doutrina errada. É o que Satanás realmente quer, é que as pessoas pensem que ele não existe. Queridos, nosso tempo já está aqui se esgotando. Vamos ver se dá para adiantar, pelo menos para terminar o slide 1. Como conviver com pessoas más? Em Miqueias capítulo 7, versículo 5 e versículo 6, e Gênesis 12, 1, tem uma instrução dizendo como. Em Miqueias 7, manda você fechar a boquinha, falar pouco, falar o mínimo possível. Fale pouco. E em Gênesis 12, 1 diz que se não for possível conviver, porque tem parentes, tem gente ruim às vezes na própria casa, que não dá para conviver. Então faça como Deus mandou a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela. Se vê que não dá, se vê que dá, pelo menos caladinho, sem dizer nada, faça a sua parte. Mas se vê que não dá, saia. O perigo da ingenuidade. Nós temos nestas duas referências, Gênesis 4, 8 e 1 João 3, 12, o caso de Abel, uma pessoa boa, um adorador de Deus, fiel a Deus, temente a Deus, mas ele era ingênuo. Ele andava numa tranquilidade, passeando pelo campo, desfrutando da beleza da natureza, da criação de Deus, quando menos esperava, sem ter cometido nenhum erro para merecer aquela pancada, levou o golpe na cabeça. O seu próprio irmão, não foi gente de longe não, foi seu irmão, irmão de sangue, de pai e mãe, que lhe deu esse golpe cruel. Muito bem, meus irmãos, continuando aqui, falando sobre psicologia pastoral,
palavra de esperança, vamos trabalhar um pouco sobre o tema Nossa vida neste mundo tem altos e baixos. Não podemos pretender que a nossa vida neste mundo seja só maravilhas. Também não pode ser somente sofrimentos, né? O coração tem, as batidas do coração têm altos e baixos. Assim é a nossa vida neste mundo. Eu gostaria de levar vocês a refletir comigo sobre as diferentes fases da vida de José. E isso acontece na nossa vida hoje. E o conhecimento, o domínio do conhecimento dessas fases da vida de José é uma experiência que o capelão deve transmitir para os seus ouvintes no momento de aconselhamento. Qual foi a primeira fase da vida de José? A casa do pai. Na casa do pai, ele foi amado, ele foi querido, ele foi bem instruído. José, de todos os seus irmãos, foi o que teve mais privilégios. Ele aprendeu a ler e escrever, uma coisa que naquela época não era tão comum. Hoje em dia todo mundo sabe ler e escrever, mas naqueles dias não era assim. José foi amado do seu pai. Ele teve um bom relacionamento com seu pai. Nos meus ensinamentos, eu tenho dito repetidas vezes que o mau relacionamento entre pais e filhos gera maldição. Memorize isso. Memorize isso. Eu tenho dito várias vezes e insisto e com um montão de referências bíblicas para comprovar que o mau relacionamento entre pais e filhos gera maldição. A pessoa pode até não relacionar-se bem com os demais parentes, com os irmãos, mas se ela tiver uma boa relação com o pai, é maravilha, meu irmão. E José tinha. Daí nós podemos imaginar de onde vem a saúde emocional de José. José tinha uma saúde emocional, meus irmãos, fora do comum. O que na linguagem da psicologia se chama também inteligência emocional. Quando o filho se relaciona bem com o pai e o pai com o filho, é uma maravilha. Agora, filho que é maltratado, xingado pelo pai, tu não presta, tu não vale nada, tu é isso, tu é aquilo, tudo que não presta, aquilo gera dor na alma do filho e, consequentemente, maldição, revolta, tristeza, o filho se revolta com o pai, fica chateado, gera o emocional, o psicológico da pessoa fica perdido, irmão, uma tragédia. Mas também tem uns pais que pior que avestruz, para xingar os filhos, para amaldiçoar os filhos, para dizer palavrões com os filhos. É uma coisa terrível. Capelão tem que trabalhar nessa área na vida das famílias. Qual a primeira fase da vida de José? A casa do pai. A túnica de várias cores, os ensinamentos, a doutrina, etc. Aí vem outro detalhe. A ingenuidade em revelar seus sonhos. E aqui fica uma grande lição para todos nós. Não revele seus sonhos para as pessoas. Não fale dos seus projetos para pessoas que não fazem parte deles. As pessoas vão criticar, vão dizer que você não consegue, vão puxar o tapete e fazer de tudo para que você não consiga. Oriente isso às pessoas, que não conte seus sonhos. Quando José contava seus sonhos de futuro, de progresso, de prosperidade, de grandeza, Deus já estava revelando para ele a prosperidade e a grandeza que ele ia ter no futuro. Os irmãos dele começaram a odiar. Porque não é todo mundo que se alegra com a prosperidade da gente. Tem pessoas que ficam tristes e até combatem. Então, muito cuidado. Agora bem, a outra fase, o ódio dos irmãos. É lógico. Primeiro, querido do pai. Segundo, ingenuidade em revelar seus segredos. Aí vem o ódio dos irmãos. E com esse ódio dos irmãos vem o perigo de morte. Pois os irmãos de José até planejaram matá-lo. Houve um planejamento doloso com intenção de matar. Foi que um deles disse, não vamos matar, é nosso irmão, mas vamos jogar na cova. E jogaram ali numa cisterna. Né? Então, a outra fase é o fundo do poço. É o fundo do poço. Muitas vezes, nós, por causa do maltrato na própria parentela, somos levados ao fundo do poço. O que representa o fundo do poço? Representa depressão, dificuldade para avançar, para prosperar. Muitas vezes nos encontramos nessa situação.
E próximo de nós tem muita gente no fundo do poço, precisando de um capelão para dar uma palavra de esperança. A história de José revela para nós a possibilidade de esperança depois do fundo do poço. Só que depois do fundo do poço vem o deserto. A traição, né? Porque para poder chegar ao deserto tem que haver uma traição. A traição é ser vendido pelas pessoas mais próximas, pelos de casa, pelos próprios irmãos. Ele foi vendido, logicamente teve que caminhar pelo deserto, pois os mercadores lhe levariam de Canaã ao Egito. Isso é uma trajetória pelo deserto. Deserto representa sequidão, falta de alimento, falta de água, calor, saudade do pai, saudade da casa do pai, saudade da mesa do pai. É o deserto. Tem muita gente próximo de nós passando pelo deserto. O capelão deve levar essa palavra de esperança. Ao atravessar o deserto, o que é que vem? A escravidão. Ele foi comprado pelos mercadores e no Egito foi vendido a Potifar. E ali ele foi ser escravo, pelo menos 10 anos na escravidão. O bom é que a Bíblia diz textualmente, mas Deus estava com José. Olha que palavra de esperança boa que o capelão tem que mostrar para as pessoas, né? Depois da escravidão ainda vem outra fase também ruim, que é a prisão injusta, por meio de uma calúnia. Tem muita gente sofrendo por causa de calúnia, acusações injustas, mas é só uma questão de tempo. Precisamos levar uma palavra de esperança, de fé, de consolo para os que sofrem e dizer que no final haverá uma saída. Por quê? Porque o Deus a quem nós servimos é o Deus da providência. Qual é a outra fase da vida de José? A providência de Deus, mesmo dentro da prisão. Quando o faraó tem aquele sonho com as 7 vacas gordas devorando as 7 vacas magras e as 7 espigas cheias devorando as 7 espigas, as 7 espigas secas devorando, corrigindo aqui, as 7 espigas secas devorando as 7 espigas cheias. Aquilo ali era Deus entrando com providência. E o sonho do padeiro e do copeiro lá dentro da prisão também era uma providência de Deus. José ficou triste porque ele recomendou ao copeiro que quando estivesse diante de Faraó, exercendo a sua função, que se lembrasse dele. E o texto bíblico diz assim: mas o copeiro se esqueceu de José. Às vezes nós somos esquecidos. Às vezes as pessoas esquecem de nós. Jó também foi esquecido, José foi esquecido. Mas sabe, quando os humanos nos esquecem, Deus está trabalhando a nosso favor. Coisa linda, coisa maravilhosa. Por que o padeiro se esqueceu de José? Se o padeiro tivesse feito menção de José diante de Faraó, logo que ele saiu da prisão, o cargo que tinha disponível era de padeiro. E José seria simplesmente um padeiro, pois era o cargo que tinha disponível no momento. É melhor continuar na prisão, mesmo de modo injusto, mesmo através de uma calúnia, mesmo sem merecer. É suportar o sofrimento um pouquinho mais, porque o cargo que vem pela frente é de governador, é um cargo de honra. Coisa linda, coisa maravilhosa. A outra fase na vida de José é o tempo da honra, quando ele interpretou sabiamente o sonho de Faraó. E como recompensa foi nomeado, na nossa linguagem, presidente da República, porque ele foi governador de toda a terra do Egito, não foi de um estado, não foi de uma província. Pois bem, queridos, a Bíblia diz em Jó, capítulo 14, versículos 7 ao 9, que há esperança para a árvore que for cortada. Ao cheiro das águas brotará e levantará seus renovos. A história de Jó também é uma história linda que revela a providência de Deus para uma pessoa que esteve lá embaixo, na doença, na crise, na dor, na lepra, na pobreza, na escassez, derrotado pelo reino das trevas, derrotado momentaneamente, porque a derrota do servo de Deus é momentânea, a derrota do ímpio é final e definitiva, mas a do servo de Deus é momentânea. Pois bem, queridos, paramos por aqui. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus. Nosso mais sincero agradecimento e prepare-se
para a próxima, que vamos continuar falando sobre psicologia pastoral. Deus abençoe a todos.